Então, a aula 1, né, que é a primeira aula do primeiro semestre de 2021, da disciplina de IHC, é uma aula para que nós possamos fazer uma apresentação sobre a disciplina, falar sobre, explicar e conversarmos sobre os 2 projetos, os 2 trabalhos que fazem parte da avaliação, e que irão compor a nota da disciplina, e também falar sobre a questão das aulas, de como que vão ocorrer as aulas síncronas, as aulas assíncronas, assim como a frequência e atividades que poderão ser desenvolvidas caso o estudante não possa participar das aulas síncronas. Então, vou falar um pouco dos acessos do Moodle, falar um pouco dos canais de comunicação e dos materiais que eu já deixei disponível para vocês lá no Moodle. Ao final da aula, caso alguém queira fazer alguma pergunta durante a aula, sem problemas nenhum, podem me interromper no momento que for necessário, sabendo que a aula está sendo gravada, né? E caso queira deixar fazer as perguntas posteriormente, nós encerraremos a gravação e teremos mais um período para que a gente possa estar conversando, mas daí sem estar sendo registrada, sem estar sendo gravada, porque essa gravação nós vamos disponibilizar para os estudantes que estejam matriculados nessa disciplina, que é a DS 250, do período da tarde. Tá? Então, vou compartilhar a minha tela com vocês. No momento em que eu compartilho, eu fico sem acesso ao chat, então, daí, caso alguém tenha alguma colocação que queira fazer, eu peço só para que alguém me avise, ou, enfim, para que eu possa estar acessando novamente o chat. Bom, então, a disciplina de interação humano-computador, vocês têm acesso ao Moodle, vocês já devem estar com acesso na disciplina. Nós estamos ainda no período ainda de matrículas, podendo sendo feitos alguns ajustes, então ainda a turma não está completamente fechada, então podem haver modificações até a próxima semana, e até lá nós não vamos fazer nenhuma verificação de quem está e quem não está. E a partir de semana que vem, nós vamos fazer uma verificação se tem algum estudante, algum colega que esteja matriculado na disciplina e que ainda não tenha conseguido acessar o Moodle. Então, o que vai ter no nosso Moodle? Nós temos um roteiro de estudos, nós já vamos acessar cada um deles, eu só quero fazer uma geral na nossa disciplina. Então, nós temos um material que toda semana será disponibilizado um roteiro. Então, para essa primeira semana, que vai do dia 22 de setembro até o dia 28 de setembro, que começa hoje, vai até a terça-feira da semana que vem, nós temos o roteiro da semana 1. Né? E aí, coloquei hoje esse roteiro, porque hoje era uma aula introdutória, mas esses roteiros devem sempre entrar um dia antes, né? Ou até 2 dias antes da aula, para que vocês também se organizem. Então, esse roteiro de estudos é um documento importante, porque ele tem as informações e as orientações daquilo que deve ser desenvolvido durante a semana. E como vocês vão perceber, nessa disciplina tem muito material, muito conteúdo, e como são 2 projetos que vocês desenvolvem simultaneamente, muitas vezes a impressão que dá é que vocês se perdem no meio de tanta informação. Então, o roteiro ele é importante justamente porque ele faz uma síntese, ele tem um quadro que organiza exatamente o que vocês têm que fazer durante essa semana. Além do roteiro de semanas, tem um material importante, que é o manual da disciplina, é um guia da disciplina. Ele, na verdade, ele tem todas as informações que vêm do plano de ensino. Plano de ensino esse que está aqui embaixo, que é aquele que está disponível na página do TADES, do qual vocês tiveram acesso para fazer a matrícula na disciplina. Então, deixei aqui novamente para vocês, mas ele tem uma síntese aqui dentro desse manual da disciplina. Então, também já vou acessar ele para que vocês possam... Ali tem as informações aqui nesse manual, né? E aí vocês possam
sempre estar buscando informações sobre como será avaliado, como a questão da frequência ela funciona, e tem uma matriz, que eu chamo a gente chama de matriz da disciplina, que tem um quadro, na verdade, com todos os conteúdos e as atividades que deverão ser desenvolvidas com o planejamento, né, na respectiva semana que elas irão acontecer. É um planejamento, pode acontecer de ter alguma alteração, mas, no fundo, no final do semestre, nós vamos ter contemplado todos esses conteúdos que estão nessa matriz aqui do Manual da Disciplina. E aí, em seguida, lá no Moodle, vocês vão encontrar o que a gente chama de canal de comunicação. Então, tem os avisos, que é um edital, né? A gente chama de um edital também, em que sempre vão ter aqui os avisos, as mensagens que são enviadas a partir do Moodle e que irão para os e-mails de vocês. Então, só como um exemplo, coloquei aqui sobre a disciplina de hoje, né, que vai iniciar hoje às 16h30, e mandei o link para que vocês verificassem. Essa mensagem, a princípio, ele vai uma cópia para o e-mail de vocês, mas nem sempre isso acontece, seja porque houve algum problema no servidor que não conseguiu enviar os e-mails, seja porque caiu na caixa de spam de vocês. Então, é sempre interessante que, antes de começar a aula, então, na quarta-feira, lá por 2 ou meio-dia, até esse horário, vocês acessem aqui para ver se não ficou alguma mensagem, se não foi encaminhada alguma mensagem que ela fica registrada nos avisos. Além disso, tem o link direto para o Teams, para a nossa equipe aqui da disciplina de IHC da turma da tarde, e tem um link para o grupo do WhatsApp, que eu sempre crio para que a gente tenha também um canal de comunicação mais ágil, muitas vezes pelo WhatsApp, se eu tenho que fazer algum comunicado, algum lembrete, ou alguma dúvida que vocês queiram tirar, vocês tiram direto comigo tiram essa dúvida, ou entram em contato comigo ou com os colegas diretamente pelo WhatsApp. Então, esse grupo, obviamente, ele é opcional, vocês podem entrar nesse grupo agora e sair no final do semestre, ou sair a qualquer momento, sem problema. A gente só sugere para que ele seja utilizado, porque às vezes acontece da gente ter alguma informação que passa rapidinho ali, essa informação chega mais rápido para vocês. Então, esses serão os canais de comunicação que nós utilizaremos. Então, além do Moodle, o Teams, para as aulas síncronas, as aulas ao vivo, que acontecem sempre nas quartas, um grupo do WhatsApp, e eu também mando e-mails, principalmente quando são e-mails importantes, pelo Siga. Né? Então, aí acesso o Siga, lá tem uma opção de mandar e-mail para todos os alunos, e também mando e-mail lá pelo Siga. Então, é sempre importante estar atento a esses canais de comunicação e sempre olhando no e-mail de vocês, principalmente na caixa de spam, se não tem algum e-mail perdido da disciplina. Bom, e aí começa a organização do curso, né? Da disciplina. Então, basicamente, nós temos duas atividades, ou seja, 2 trabalhos que compõem a nota da disciplina. O trabalho 1, que é um projeto de interface, e nós temos o trabalho 2, que é também um projeto de interfaces, mas ele é voltado para o material didático. Bem, na verdade, são 2 projetos de interface. Esse daqui é para desenvolver um site, e esse outro projeto de interfaces é para desenvolver um tutorial. Então, são 2 objetos diferentes. Então, seja você ter um objeto, né, que é um site, em que você tem uma maior interação com o teu usuário, então ele utiliza dessa forma os conceitos da interação humano-computador, mas também nós temos um objeto que é um pouco mais estático, que é a questão de um material didático, principalmente de um tutorial que você vai utilizar para um sistema.
Então, mesmo que você tenha um site, que você desenvolva um software, um sistema, seja o que for, para mobile, para desktop, notebook, para o que for, muitas vezes vocês vão ter um tutorial, uma ajuda, né, um documento para auxiliar o usuário. Então, isso é feito também utilizando conceitos de interação humano-computador, mas eles mudam um pouquinho, porque aí não forma de um material, como disse para vocês, estático, um material didático, né, em que esse usuário vai ter esse acesso. Então, esse é o objetivo da atividade 2. E aí, a partir desses após essas duas informações, desses trabalhos, aí entram os conteúdos. Então, se vocês utilizarem aqui pela lateral esquerda, né, no Moodle, tem essa possibilidade de você ocultar ou de mostrar esse menuzinho lateral esquerdo, vocês conseguem navegar entre a atividade 1, ou seja, o trabalho 1, entre o trabalho 2 e os conteúdos que que irei disponibilizando na medida em que eles forem utilizados durante aquela semana ou as próximas semanas. Então, para essa semana já estão disponibilizados dois conteúdos, tem um material para leitura, sempre que tiver um material para leitura, ele faz parte daquela carga horária. Então, nós temos que entender o que é uma carga horária de um curso como o nosso, que é remoto, né? Ou de uma disciplina como a nossa, que é remota. Nós temos que computar na minha carga horária dessa disciplina, que são 5 horas semanais, né? Porque nós temos um número de semanas menor, então nós temos 5 horas semanais. Nesta carga horária, 2 são síncronas, que são essas aulas ao vivo. E as outras 3 horas aulas, são para que vocês possam assistir às videoaulas, possam ler os materiais que forem marcados como materiais para leitura e para realizarem as atividades, os exercícios que estão propostos para aquela semana, né? Não é um tempo previsto, planejado, para que vocês possam cumprir nessa carga horária. Então, pode ser que alguns façam mais rápido, pode ser que alguns até demorem mais do que as 2, 3 horas. Mas, na média, ele foi pensado, pelo menos na minha disciplina, ela está planejada para que vocês consigam realizar as atividades em 5 horas. E aí, vamos supor, eu não posso assistir as 2 aulas síncronas daquele dia. Tudo bem, os vídeos vão continuar lá, os materiais para leitura vão estar lá, as atividades que estavam propostas estavam lá, só terão atividades a mais para que ela possa valer como frequência. Então, a opção é de vocês, será de vocês. Ou assiste a aula e não vai precisar fazer uma atividade para valer como frequência, ou não assiste a aula síncrona e aí realiza a atividade, essa atividade para valer como frequência, né? Esta semana, isso não vai acontecer, até porque eu precisava deixar isso explicitado, deixar tudo isso claro, mas ela foi uma possibilidade que a resolução que foi aprovada para o nosso calendário de 2021, primeiro semestre, possibilitou. E ela, inclusive, foi uma demanda dos estudantes, porque dessa forma, aqueles que assistissem às aulas não precisariam ainda estar mais sobrecarregados com mais atividades. E mesmo que não possa assistir aula, seja pela razão que for, porque naquele dia o computador não estava funcionando, porque eu estava sem acesso à internet, porque eu estava realizando uma outra atividade, ou eu prefiro fazer tudo de forma assíncrona, aí para não ter a falta, para não ser prejudicado em relação à frequência, aí tem essa atividade que é complementar. Então, ela se torna uma opção, tá, para você. Então, vou mostrar rapidamente, eu quero, parece uma aula assim, mas que aula chata, só para apresentar, mas ela é importante para essa disciplina,
porque ela tem algumas especificidades e ela tem vários detalhes, e é importante que tudo isso fique registrado nessa primeira aula e que vocês possam tirar as dúvidas e também refletirem sobre tudo isso que eu estou falando. Então, do roteiro da semana 1, eu já deixei aqui aberto até para evitar algum probleminha, então eu vou começar pela ordem que aparece ali. Então, roteiro da semana 1 é um documento que vocês têm acesso. Como eu disse para vocês, será um documento que vou disponibilizar toda semana, então vai ter o roteiro da semana 1, da semana 2, semana 3 e assim por diante. Eventualmente, se for um material denso, que necessite de 10 horas, né, ou seja, 2 semanas, para poderem assistir os conteúdos, para as aulas, para fazerem as atividades, ele será da semana, por exemplo, 8 e 9. Né? Mas eu tento sempre ter o roteiro semanal, para que crie essa rotina e abrir o Moodle, acessar o roteiro daquela semana e já saber o que tem que fazer. Então, esse roteiro, ele tem sempre o objetivo da semana. Então, nessa semana 1, o objetivo é compreender a importância da interação humano-computador em projetos de sistemas. Então, o objetivo, o que eu gostaria de ensinarem mais, o objetivo de vocês estarem vendo ou estudando esses conteúdos dessa semana, é para que vocês possam, ao final dessa primeira semana, já conhecer a finalidade, os componentes e algumas representações da área de interação humano-computador e aplicação, né? Iniciar já esse contexto da aplicação em desenvolvimento, em projetos de sistemas computacionais. Tá? Então, para isso, nós temos um passo a passo, e o que a gente chama de passo a passo aqui é sequência didática. Então, o primeiro passo é conhecer a proposta, então a ideia é que vocês acessem lá no Moodle as informações sobre a disciplina, leiam o manual da disciplina, já vou acessar para vocês. Vocês podem também consultar lá o plano de ensino, que já estava disponível para vocês lá no site do TADES, e que foi aprovado pelo colegiado, conforme a resolução vigente, para as aulas do primeiro semestre de 2021. Tem lá o link, então, para acessar nossas aulas aqui no Teams e para o grupo WhatsApp. Além disso, é importante que participe da aula síncrona de hoje, né? E ler as orientações sobre o desenvolvimento das atividades avaliativas 1 e 2. Essas orientações, essa leitura, na verdade, vou fazer uma explicação hoje. Então, vocês vão poder acessar depois desses documentos, mas eu já quero fazer uma explicação, e nós já vamos organizar esses primeiros 2 trabalhos que nós iremos desenvolver durante o semestre. Eles vão sendo desenvolvidos à medida que as aulas irão acontecendo. Né? Então, são esses 2 exercícios que estão propostos para serem entregues até o dia 28, mas que gostaria de fazer ainda hoje, agora, com vocês. Então, nesta semana, excepcionalmente, a frequência vai ser contabilizada mediante a entrega das atividades. Então, independente se assistiu a aula agora, ou se vai assistir depois a gravação, ou se vai assistir, enfim, nós não vamos contabilizar, mas a partir da semana 2, ela já fica valendo essa possibilidade de ou assistir a aula ou realizar uma atividade complementar à aula para frequência, não é para nota, para frequência. Tá? Bom, eu sempre deixo aqui dicas para estudar, então, eu acho que sempre é importante, o mais importante de tudo que está aqui é ter uma rotina de trabalho, ser disciplinado nesse sentido, e separar na agenda um tempo para que vocês desenvolvam as atividades assíncronas, essas atividades que complementam a aula, cumprir os prazos ou evitar faltar aos encontros presenciais ou atividades em atraso. Então, a meta é que vocês concluam essa atividade com sucesso. E aí, sempre ao final desse roteiro de estudos da semana, de cada uma das semanas,
vai ter sempre esse quadro. Vocês podem, para quem gosta, imprimir o quadro, ou vocês gravam, salvam no computador ou, enfim, no equipamento de vocês, e vocês vão marcando cada um que vocês realizam. Vocês podem fazer um xizinho aqui do lado, ou podem simplesmente marcar de outra cor, fazer um risco que já concluíram. Então, vejam, nessa primeira semana, o que nós temos? Nós vamos, se tem que ler o guia, ou melhor, aqui, lá está escrito manual da disciplina, né? E aí, lá tem o arquivo, que está errado o nome, mas é manual da disciplina, o planejamento, o plano de ensino, então é importante que vocês leiam esses dois documentos. Vocês participem da aula, aqui não é 3/11, perdão, gente, é 22, acho que eu abri o documento errado, não, tá certo, eu que é só preencher aqui errado. Que vocês participem da aula do Teams, né, que vocês já estão participando, que vocês ingressem lá no grupo do WhatsApp, fez isso, já marca aqui como ok, e aí ler as orientações, definir a equipe. Ler as orientações da atividade 2, definir a equipe, todas elas até o dia 28 de setembro. Essas são as atividades que nós temos nessa primeira semana. Tá? Então, esse é o documento que nós temos, e lá no roteiro, esse é o roteiro de estudos, e toda semana, então, como eu comentei com vocês, vocês estarão acessando o roteiro seguinte. Tá? Então, já temos esse combinado. Eu vou acrescentando aqui para vocês. O que, então, partindo desse roteiro, que é iniciar com o guia da disciplina, o guia didático da disciplina, o manual da disciplina, do IHC, como estava lá. Então, o que nós temos nesse manual da disciplina? Nós temos um material que é esse, está em azulzinho, que é o manual da disciplina, da turma 2021-1, e aí ele tem todas as informações, das aulas. Então, as aulas serão, nós temos momentos assíncronos no Moodle, está errado, são 5 horas semanais. Nós temos as aulas síncronas, que acontecem às quartas-feiras. Na turma da tarde, ela inicia às 4h30 da tarde, 16h30, e na turma da noite, inicia às 7 da noite, ou seja, 19 horas. E ela tem a duração de 2 horas aula. As aulas vão iniciar hoje, dia 22, aula 1, e nós iremos até o dia, até a semana ali, a última semana de aula, que encerra no dia 18 de dezembro. 13 semanas. E todos os conteúdos, tudo vocês terão disponível lá no link do TADS, lá no Moodle do TADS. Tá? A disciplina, então, como eu disse, tem aulas assíncronas, com o roteiro de estudos semanal. Isso é importante que vocês acessem toda semana e vai estar sempre lá no Moodle. Aulas síncronas, como já estava lá repetido, então, do dia 22 ao dia 18, né? Tem duas turmas, à tarde e à noite, no Teams. Então, quartas no Teams, e mais materiais, tudo vai estar lá no Moodle do TADS. E aí, em seguida, tem todos os objetivos dessa disciplina conforme o plano do ensino. Eu não vou ler para vocês cada uma delas, mas isso aqui tudo estava lá já no nosso planejamento, é o que está no projeto pedagógico do curso do TADS. Então, ele segue realmente o que nós temos dentro do nosso planejamento de curso. Então, a ideia é você compreender a importância da interação humano-computador. Então, aqui tem qual é o objetivo específico de aprendizagem, os conteúdos que serão ministrados para esse primeiro objetivo. Depois, aplicar fatores humanos e ergonomia em projetos de sistemas. Então, nós vamos falar sobre perfil de usuário, vamos falar sobre elementos que constituem um projeto de interfaces. Compreender e aplicar os requisitos de IHC.
Então, isso é importante também, que são alguns elementos que fazem parte desses conceitos de IHC, de ergonomia, de interação humana, aliás, de design de interface, tem uma aplicação dentro de projetos de interfaces, seja ele interativo ou não. Então, aqui nós entramos com conceitos de usabilidade, de acessibilidade, de design gráfico, das cores, então, muito mais em relação à questão de design de interação. Depois nós entramos nos conceitos de critérios ergonômicos, principalmente em relação à avaliação do projeto de interface, dos critérios ergonômicos, que é uma ferramenta mais conhecida. Depois falamos sobre os estilos e paradigmas da interação, falamos sobre alguns formatos e estilos de interação. Temos uma parte da fundamentação teórica, da onde vieram todos esses conceitos da interação humano-computador, as formas de avaliação, de como se avalia um projeto de interação humano-computador, além dos critérios ergonômicos, então existem outros modelos, e no final nós temos como um dos objetivos avaliar se o estudante ou a estudante foi capaz de analisar e desenvolver projetos de interface, por isso que nós temos 2 projetos de interface. Então, esses são os nossos objetivos. A frequência, ela mantém-se como está estabelecido em regimento, mesmo desde a época do presencial, desde sempre, com um mínimo de 75% de participação nas atividades programadas. Então, nossa disciplina tem 60 horas semanais, 75% são 45 aulas, ou seja, 15 faltas é o mínimo, o máximo, aliás, de faltas que se pode ter nessa disciplina. Então, por isso que é importante ter esse controle, que vocês controlem essa questão da frequência. Nas aulas síncronas, então, elas sempre vão ser contadas como 2 horas semanais, e aí, caso o estudante ou a estudante não possa participar, terá uma atividade, ou atividades que serão feitas ou serão propostas para que se possa ter a compensação dessa falta da aula síncrona. Tá? Ela vai ser, a partir do momento em que a aula aconteceu, ela vai estar disponível no mesmo dia, e aí lá vai ter um prazo que nunca pode ser menor do que 48 horas para entrega. Tá? Então, vamos supor, não pude vir hoje, aí posso deixar lá, uma das possibilidades, eu deixo um texto para ser desenvolvido, então eu peço como atividade que o aluno faça um resumo de um determinado artigo, um resumo de 2 páginas, e o artigo tenha lá, 2 páginas é muito, então um resumo de 15 linhas e um artigo que eu disponibilize. O aluno vai ter uma semana para fazer essa atividade. Então, é uma forma de se fazer uma compensação, por essa frequência de que o estudante não pôde participar daquela aula síncrona. Tá? Ela não é num formato punitivo, ela é num formato de que aqueles que eventualmente não possam participar da aula que é ao vivo, tenha um plano B, uma saída, uma alternativa para essa falta que possa ter ocorrido por uma eventualidade técnica. Tá? Já as aulas assíncronas, que não são essas ao vivo, 3 horas semanais, sempre contabilizada pela entrega, desde que dentro do prazo estabelecido. Então, a frequência, deixar isso bem claro, porque isso está muito claro na resolução. Isso é importante vocês saberem. Frequência, ela é contabilizada a partir do momento que o aluno entrega uma atividade dentro de um prazo estabelecido. Então, eu deixei uma atividade que é para vocês pensarem nas equipes, definirem as equipes. E dei lá um prazo até o dia 28 de setembro, para que vocês possam fazer essa atividade. Então, quem mandar a lista, a relação daquilo que está sendo pedido para as equipes até o dia 28 tem frequência.
né? Se alguém mandar, uma equipe mandar no dia 29, daí eles, né, cumpriram, mas será falta, né? Então, isso é importante. A frequência, ela é contabilizada dentro do prazo. Se houver nota, uma coisa é nota, a outra é frequência. Então, isso tem que estar definido. Não se pode somente liberar a frequência se o aluno fez corretamente uma atividade. Não. Mesmo que não tenha feito corretamente, frequência ele tem que entregou na data. A nota é que ela é analisada pelo médico, ok? E é assim que a gente vai fazer aqui. Então, é bem importante essa questão. Entregue dentro do prazo estabelecido, tá? O risco aqui, gente, é não confundir uma atividade que é para uma alternativa por ter faltado a aula síncrona das atividades que são obrigatórias, ok? Então, nós podemos ter atividades que são uma alternativa por uma falta que venha a ter acontecido numa aula. Então, aqueles que assistiram a aula não precisam fazer essa atividade, já tem a frequência, né? Daí você tem atividades obrigatórias. Estas atividades obrigatórias é que elas vão ser desenvolvidas e elas vão ter uma carga horária desde que entregue dentro do prazo estabelecido. Então, para quem assistiu a aula hoje, tem 2 horas. Para ter as 3 horas semanais, tem que entregar os 2 exercícios que foram propostos, porque eles são obrigatórios. Tá? Então, vocês vão ver que a partir da semana que vem vai ter os exercícios obrigatórios, são os exercícios, e vai ter uma atividade que vai estar marcada, atividade para os alunos que não puderam assistir aulas síncronas. Aí ela é uma alternativa para você poder ter essa frequência. Certo? Bom, então, isso para frequência. E a avaliação, a nota da disciplina, ela vai ser feita com base no desenvolvimento dos 2 trabalhos, né? Eu chamo às vezes de atividades ou de trabalho, que é a mesma coisa, então esses 2 trabalhos sendo 50% de cada um. Então, atividade 1, trabalho 1, ele é um projeto da disciplina que consiste no planejamento e elaboração de um projeto de interface de um site. Então, ele tem, para esse trabalho, um projeto em PDF, vocês vão ver que na verdade, é quase um formato de artigo, e ele tem uma apresentação oral. Tá? Então, vocês vão apresentar ele no Teams, lá nas 2 últimas semanas. Quais são os critérios para avaliação dessas atividades? Completude, coerência com os conteúdos, então é mérito, né? No prazo, isso vai ser levado em consideração, mesmo ele valendo para a nota, uma coisa valer para a frequência, mas na nota também será considerado, né? Aquele que entregou certinho, daquele que entregou só no último dia. Então, isso também a gente sempre faz isso no presencial, aqui não seria diferente. E a própria defesa do trabalho, participação na defesa. Esse primeiro trabalho pode ser feito em equipe. A data para entrega do arquivo em PDF, aqui do projeto, do artigo, 1º de dezembro, e as entregas parciais, entregas parciais, e as apresentações serão nos dias 8 e 15, a agendar ainda. Agendaremos lá na frente. E a segunda atividade, que vale os outros 50%, aí é aquele do tutorial, que eu expliquei para vocês. Ele daí vai ter o material em si e mais uma apresentação, mas não é uma defesa. Vocês vão gravar um vídeo desse material, vocês explicando, e vão encaminhar. Ele é individual, essa atividade 2, e a data é 1º de dezembro, para envio, podendo ter entregas parciais no decorrer da disciplina. Tá? Então, é importante que isso está lá no planejamento, no plano que foi aprovado pelo colegiado, a entrega das 2 atividades, ele é requisito obrigatório para aprovação na disciplina. Então, não adianta só entregar a atividade 1, e se não entregar 2, não é aprovado. E o inverso também. Tá? Não vai nem para a final. Então, essa entrega
ela é requisito, a entrega das 2 atividades é requisito obrigatório para aprovação da disciplina. Caso tenha uma prova final, caso entregou as 2 atividades e não atingiu 70, tem uma prova final e ela vai ser no dia 22 de dezembro, de forma assíncrona, né? E aí nós vamos definir até lá como que ela vai ser feita. Tá? Então, todos os materiais, tudo será sempre gravado, estará disponível no Moodle. Nós temos nossa equipe lá no Teams, aqui já, nessa nossa equipe, já será sempre nesse mesmo link. Os roteiros que vão estar sempre disponíveis, sempre inicia a semana ali lendo esses roteiros e lembrando que você tem que ter aí uma rotina, uma disciplina para estudar sozinho, para estudar à distância. E aí, finalmente, a matriz que eu falei para vocês, né? Então, esse quadro que tem todas as informações sobre a nossa disciplina. Então, está errado aqui em cima, já vi que tem que arrumar. Acho que eu copiei do local errado, lá no plano de ensino ele está correto, mas ele tem aqui as informações em relação à semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, 5, 6, 7, 8. Eu só vou baixar lá novamente, porque lá é que está corretinho. Esse aqui eu devo ter aberto um arquivo errado. Tá? Então, tudo isso que eu expliquei até agora é o que está aqui no manual da disciplina. Então, como eu disse para vocês, tem que fazer durante cada uma das semanas. Aqui são as informações gerais das disciplinas, ler esses 2 documentos. Bom, e aí, finalmente, os 2 trabalhos. Até aqui, tudo bem? Pode compartilhar aqui e ver como é que está o chat. No chat, se vocês quiserem colocar, caso vocês tenham alguma dúvida até aqui sobre frequência, sobre avaliação, e quiserem tirar dúvida agora, à disposição, seja no chat ou seja abrindo o microfone. Senão, no finalzinho da aula, como eu disse para vocês, nós paramos a gravação e aí nós podemos também tirar as dúvidas, caso vocês fiquem mais inibidos em fazer gravando nesse momento. Tá? Mas anotem aí as dúvidas que vocês têm. Finalmente, vamos entrar então agora nos 2 projetos e daí eu vou explicar quais são as atividades que têm que ser feitas, que dá para fazer agora, inclusive. Vamos ver se a gente consegue fazer daqui a pouquinho. Então, os 2 trabalhos. Vamos começar pelo primeiro trabalho, que é o projeto de interface de um site. Tá? E essas orientações que estão aqui, tá? São as orientações sobre o trabalho que nós temos que desenvolver, que é esse em equipe. Então, a ideia desse trabalho, desse projeto, né, de interface referente à atividade de trabalho 1, ele vai ser feito durante essas nossas semanas de aula. Tá? Todas as informações, o passo a passo, atividades, elas vão sempre estar lá no Moodle, acessar periodicamente, reforçando que ela é obrigatória. Consulte lá o manual para verificar os critérios que foram esses que eu acabei de mostrar. Então, esse trabalho, a ideia é que a gente apresente uma proposta de um projeto de interface para um site, um tema que nós vamos definir hoje, sob a luz dos conceitos da área de interação humano-computador. Tá? O projeto de interface desse nosso trabalho 1, ele não precisa de uma base de dados, ele não precisa estar, como, por exemplo, eu vou ter um cadastro, e eu preciso gravar as informações do cadastro e depois eu tenho que recuperar essas informações. No meu projeto de interfaces, eu não preciso ter uma consulta de todos as pessoas, ou todos, vamos supor que seja um site sobre uma loja virtual, né? Uma floricultura, como a gente fez, acho que no semestre passado, retrasado. Eu não preciso, na hora de fazer uma consulta, de buscar todos os clientes que já estão cadastrados. Eu faço uma simulação. Então, é um projeto das telas, não da base de dados. Então, nós não vamos ter aqui necessidade de fazer um projeto em UML, ou um projeto usando uma outra modelagem estruturada ou qualquer outra, uma base de dados, seja ela qual for. Não há essa necessidade, porque nós vamos fazer só as telas.
a interface. Tá? Tanto interfaces de entrada de dados, quanto interfaces de saída, né? De mostrar consultas, de mostrar comprovantes, e o layout que nos interessa aqui. Tá? Tamanho de fonte, espaçamento, cor de fundo, imagens, e assim por diante. Ok? Isso que será desenvolvido nos 2 projetos. Nesse aqui do site, em especial. Ok? Claro, se alguém quiser fazer com base de dados, melhor ainda. Mas não será um critério a ser avaliado. Então, o que é que vai ser analisado nesse trabalho? Vai ser analisado se houve um levantamento de requisitos, se foi verificado quais as funcionalidades do sistema, quem irá utilizar o sistema, quem irá desenvolver o sistema, ou seja, o perfil dos desenvolvedores, onde será utilizado esse sistema. Será, né, se vai ser em pé, se vai ser dentro de uma loja, se vai ser pelos corredores. Então, aqui sugere-se utilizar técnicas de levantamento de dados conhecidas. Um outro critério que será analisado no projeto, o protótipo. Então, nós vamos desenvolver um protótipo, ele será analisado a partir de um método de avaliação que vocês irão escolher dentro de alguns que nós iremos demonstrar aqui. Aí, obviamente, que também será analisado, né, deverá ser analisado esse resultado com essa avaliação desse teste do protótipo, sempre da interface. Aí vai desenvolver o site, conforme conceitos de interação humano-computador. Novamente será feito um teste, utilizando um outro método de avaliação. Então, na verdade, vocês vão ter 2 métodos de avaliação que vocês vão estar utilizando, diferentes. Vocês vão pegar um método de avaliação de interface para testar o protótipo e vão pegar um outro método para testar o indefinitivo. Depois vocês vão poder comparar entre os dois, como estava antes, com o protótipo, com o depois. Né? Aí, obviamente, tem que escrever o artigo, a documentação, que eu vou mostrar para vocês, e a defesa, a apresentação e defesa do projeto de sistema. Então, para que a gente chegue nesses objetivos, esse site que nós vamos definir daqui a pouquinho com vocês, tem que ter, no mínimo, essa funcionalidade. Então, anota aí, ó, né? Lembrem aí. Página inicial, uma homepage, uma lista com mais de 50 itens. Então, vamos supor, nós vamos fazer lá o site, vamos supor, por exemplo, que nós façamos a floricultura, né? Como já foi feito anteriormente, mas vamos supor que escolhemos floricultura. Então, a floricultura vai ter que ter uma página inicial. Essa lista extensa, por exemplo, pode ser a foto de todos os arranjos que estão vendidos nessa floricultura. Mais de 50 arranjos. Cada arranjo desses, ele vai ter que ter a foto e uma descrição sobre o arranjo. Tá? Mas eu vou precisar ter 50 fotos diferentes de arranjos? Não. Você vai pegar umas 5, 6 fotos quaisquer aí que vocês tenham e vão replicar. Me interessa, como eu disse para vocês, o layout. Tá? Que é isso que nós avaliamos aqui. Um cadastro, seja uma entrada de dados, então vamos supor, vocês vão desenvolver uma interface para uma entrada de vendas de flores, por exemplo, uma venda online, que tem mais de 10 campinhos, então vai ter número, o código da flor, a descrição, a quantidade, a mensagem que vai aparecer no cartão, o endereço, a cidade e assim por diante. Então, é uma entrada de dados mais consistente, assim, grande, né? Tem que ter um layout, uma página nesse site em que tenha o contato, então, ou seja, vamos supor, eu tenho lá uma página em que eu quero mandar uma mensagem. Vocês poderiam me informar sobre como funciona a entrega de flores? E aí, a partir dessa página em que vocês entraram com contato, essa pessoa recebe um comprovante, dizendo assim, olha, tua mensagem foi enviada e está aqui o comprovante da mensagem. Então, o que me interessa aqui? Me vai interessar tanto a entrada das informações do contato, quanto o próprio comprovante, a
forma com que vocês vão demonstrar essa mensagem, ele vai receber dizendo assim, olha, recebemos a sua mensagem, aguarde que iremos responder. Isso nos interessa, isso faz parte do projeto de interface. Também precisa constar nesse site os dados da equipe desenvolvedora, então, currículo com foto de vocês, não precisa ser a foto pode ser uma outra imagem qualquer, mas enfim, é como se fosse a foto, o contato do LinkedIn e outros elementos que são importantes constarem dentro de um sistema, de um projeto de interface. E um pequeno vídeo, tá? Um vídeo de até 30 segundos, inédito, produzido por vocês, pela equipe. Né? Que vídeo do quê? Sobre o assunto que nós vamos desenvolver. Né? Vocês vão escolher o assunto. O que interessa aqui? Interessa de como esse vídeo vai estar disponibilizado dentro do site, como é que a pessoa, o cliente dessa loja, por exemplo, dessa puericultura, vai saber que aquele quadradinho é um vídeo e ele vai conseguir acessar do celular, ele vai conseguir da própria tela, como é que vocês publicaram, como é que vocês fizeram, porque até isso hoje envolve também alguns pequenos conceitos de interface, até mesmo para se criar um pequeno vídeo. Mas olha, pode ser um vídeo que vocês façam com o celular e vocês coloquem aqui. Depois a gente vai, no decorrer das aulas, eu vou explicar melhor sobre esse vídeo. Não precisa aparecer outro, ninguém pode até ter um vídeo com um tutorial sobre a utilização do site. Mas é importante aqui essa inserção de um vídeo na interface. Ela não é nem sempre é muito simples de se colocar, tá? Dentro de um sistema. Então, são esses os elementos mínimos que tem que ter no site e que, lembrando, tem que cumprir com aqueles objetivos anteriores. Isso é o que será analisado tanto para o artigo, para ele estar contido, toda a descrição, todo o embasamento, quanto na apresentação, tá? Desses elementos que estão aqui. Bom, em frente. Aí tem aqui algumas questões que vocês vão ler, né, que vão ajudar sobre esse levantamento, sobre esses requisitos. Eu vou deixar aqui para vocês lerem. Né? Ele até descreve um pouquinho mais sobre esses itens. Aí tem sobre o que vocês vão apresentar, vai ser lá 10 minutos de apresentação, mais 10 minutos para edição, bem rapidinho, então cada equipe vai ter 20 minutos, mais ou menos, em torno de 30 minutos, na verdade, cada equipe, por isso que são vários dias, que acabam muitas vezes organizando. E o que vai ser entregue? O que tem que entregar? Então, na verdade, é um artigo ou um projeto de interface, em forma de artigo, né? Mas dá para fazer num outro formato. Tem o título, nome da equipe, resumo, daí todos os elementos, né? Apresentação, tarará, objetivo geral. Tudo isso daqui nós iremos desenvolvendo no decorrer agora das aulas. Né? Então, a próxima aula, nós já vamos começar a fazer essa primeira parte, que é levantamento dos requisitos. Né? Então, eu vou explicar para vocês um pouco sobre isso. Já tem lá um vídeo que fala sobre alguns conceitos de IHC, fala um pouco sobre aquela questão do perfil do público-alvo, quem utiliza, quem desenvolve, o local, né, onde será desenvolvido, isso está lá nos vídeos, então é importante que vocês assistam, porque a gente vai começar a fazer isso na próxima aula. Então, tem uma parte de introdução, de objetivos, do cronograma, os materiais que serão utilizados, os métodos, o método que foi utilizado para o desenvolvimento, aí vai estar o projeto, a avaliação, as considerações e assim por diante. Esse é o documento em PDF. E aí o site, né, que vocês vão me apresentar no dia da defesa. Tá? Então, se eu me entregar o artigo antes, o site será apresentado no dia da defesa. Claro, sem o site não se faz esse capítulo aqui. Né? Sem fazer a avaliação do site com os métodos, não se faz esse capítulo aqui. Então, na verdade, entre a entrega e a apresentação, serão pequenas modificações em nível mais pontuais, tá? Não na essência do projeto. Trabalho 1. Parece grande, mas não é. Então, em equipe, no máximo 3 integrantes, a entrega é obrigatória, e o que vai ser levado em consideração
o que eu já falei para vocês, a apresentação, a qualidade, desempenho durante as aulas ou durante os exercícios, com as entregas, né? Se ele está dentro dos conceitos, senão não pode ser feito com base no achismo. Eu acho que essa cor fica melhor, eu acho que assim. Não, né? Ele tem sempre uma razão, então é isso que é importante, são essas definições, é esse o motivo dessa disciplina. E, claro, participação seja nas aulas ou nas atividades, caso não possa participar nas aulas, das atividades, que são referentes ao desenvolvimento desse projeto aí dentro do entregue no prazo, atendendo aos critérios solicitados. Então, esse é o trabalho 1, que é o que está aqui posto nessa parte do Moodle. Então, vocês têm essas orientações, vocês já têm um modelo, que é o que nós vamos utilizar a partir da próxima aula, e já tem alguns modelos de artigos aqui com anotações que eu deixei para vocês. Nós vamos utilizar esses dois. Aqui tem um exemplo, né? Esse foi de uma aula que eu dei, fazer novamente, mas vocês já têm um material que vocês possam, no decorrer dessa semana, importante que vocês leiam, para na próxima aula a gente já estar desenvolvendo. E aí, qual é a atividade? Deixa eu até nem abrir aqui a atividade ainda. Eu vou abrir já no final da aula, mas deixa eu mostrar para vocês aqui. A atividade, na verdade, é essa daqui, ó. Tá? Vocês vão informar o nome de vocês, os integrantes da equipe. Tá? Depois de encerrar a aula, nós vamos ficar com vocês vão ter o tempo livre, né? Depois que nós encerrarmos a aula, pararmos a gravação, para que a gente possa estar conversando sobre os integrantes e, inclusive, sobre o tema que será escolhido, que daí nós vamos deixar lá já no Moodle e vocês vão poder anotar, e uma breve descrição. Então, vamos supor, vai ser a Aninha e a Mariazinha que vão ser os estudantes, vai ser uma equipe, a Aninha e da Mariazinha. Tema escolhido, floricultura. Uma breve descrição do tema escolhido. Então, olha, a gente pensou numa floricultura em que vai estar disponível para compra e venda de flores somente na cidade de Curitiba, em que a pessoa compra, escolhe pela internet, mas ela paga via Pix. Só vai aceitar via Pix, transferência. E o comprovante tem que ser enviado pelo sistema. E aí tem o agendamento. Então, essa é a descrição muito breve, lá em 4, 5 linhas, só com uma primeira ideia de como vocês visualizam que vocês vão desenvolver. Eu vou desenvolver um que vai ser por mobile. Eu vou usar fazer um sistema em que vai funcionar tanto para mobile quanto para o Brasil inteiro. Então, mais ou menos, não vai ser a definitiva, mas já ter uma ideia do que vocês querem fazer. Então, pode ser feito individualmente? Sim. Com dois integrantes? Sim. Com 3? Sim. Com 4? Não. Daí virou 2 duplas. Tá? Então, máximo de 3 integrantes. E esse primeiro participação aqui, vocês vão ter até o dia 28. Eu não abri ainda esse fórum, já abro para vocês aqui agora, logo no finalzinho da nossa aula. Tá? Quando terminar a gravação, eu já abro essa atividade para que vocês possam fazer ela ainda hoje. Ok? Então, essa é a atividade 2, né? Ou seja, desse trabalho 1 aqui sobre o projeto de interface, nós temos esse fórum para se definir essas equipes. Ok? Isso tudo, como eu disse, 50% da nota. Outros 50% são mais simples. Então, também é um projeto de interfaces, mas agora para um tutorial. Então, como que vai funcionar? Esse tutorial é individual, né? Vai ser também desenvolvido durante as nossas aulas. Nós vamos deixar um tempo para um tempo para o outro, ou numa semana na outra semana o outro, mas nós vamos desenvolvendo no decorrer dessas semanas. Tá? Também está lá todo o material, lá no Moodle, para vocês consultar. Então, aqui, a ideia é vocês fazerem um material didático, um tutorial sobre um software que vocês irão escolher. Aqui eu não vou escolher nada. Então,
eu vou fazer um tutorial de como utilizar o Teams, né? E será sobre isso que vai ser o meu tutorial. Então, vocês vão elaborar um tutorial para isso. Eu vou fazer um sobre como tocar violão. Vou fazer um tutorial sobre como tocar violão. Então, me interessa o material que vocês estão desenvolvendo. Então, caso seja um software, preferencialmente, ou quase que obrigatoriamente, senão vai complicar, né, para que a gente possa estar analisando o tutorial, que seja ele de livre acesso, tá? Para que a gente possa utilizar e acessar. E a ideia é que a gente possa, da última vez da pandemia, eu sempre digo que eu vou fazer isso, e a gente não consegue, mas eu acho que agora já está pronto, já está disponível da universidade para que a gente possa disponibilizar aqueles que concordarem, a gente conseguir disponibilizar como material didático, porque ele tem uma pontuação, inclusive, para o currículo de vocês, bem interessante. Tá? Então, vocês participam de alguns concursos e ele tem uma pontuação. Então, são duas coisas que vocês vão me entregar. O material didático e um vídeo de apresentação. Vocês não vai ter uma defesa. Vocês vão me mandar um vídeo em que vocês vão me explicar o material didático. Tá? E aí, a ideia é que a gente possa disponibilizar isso posteriormente. Então, tem que abordar um software, pode ser um assunto diferente entre os integrantes, quer dizer, mas na atividade 1 é a Aninha e a Mariazinha, mas a Aninha vai fazer sobre o Teams e a Mariazinha como tocar violão. Sem problema. A Aninha quer fazer sobre o Teams, mas a Mariazinha quer fazer também, mas só que para os professores. A Aninha vai ser o Teams para uso dos estudantes. Sem problema. Tá? Curta duração, esse material, 5 páginas, né, de texto. Então, tem que ser uma coisa pequenininha. Inédito, não dá para copiar. Tá? Daí nós temos direitos autorais aqui, de imagens, a coisa não é tão simples. Então, não pode ter plágio aqui. Pelo menos 2 mídias. Né? O que são mídias? Vou explicar um pouco isso no decorrer, mas já avisando. Se você vai usar HTML, coloca um vídeo junto. Se você vai usar pode usar um áudio, pode ter um link para outro site, trabalhar um pouco com o que a gente chama de mídias. Né? Então, esse tutorial não é só texto, isso que eu quero dizer. Não é só um livro. Ele pode combinar um livro com um HTML. Isso pode, são 2 mídias. Tá? Utilizar elementos gráficos, claro. Né? Então, sei lá, print da tela, enfim. Né? E nós vamos avaliar aqui, talvez não dê tempo de fazer 2 métodos. Muito provavelmente a gente vai fazer um método de avaliação e o de satisfação por usuário. Tá? Porque a gente contempla, no final das contas, aí, N formas de avaliações de interação. Não tem defesa, é só uma apresentação. Vocês vão fazer esse vídeo aí de no máximo 5 minutos. Né? E aí, no final, vocês me entregam o material e o vídeo. Vai ter links específicos para cada um. Onde é que vocês vão entregar? Vão definir onde é que vocês vão deixar. Então, caso queiram, vai ter um espaço no Moodle, pode ser no Teams, pode ser no Drive, pode ser no servidor externo, pode ser no YouTube. A gente vai combinando isso no decorrer do semestre. E, obviamente, os tutoriais do vídeo, e tanto um quanto o outro, vocês vão indicar lá no Moodle do Tá. As mesmas observações, tá? Só com a diferença em que é individual, reforçando aqui, obrigatório para a aprovação na disciplina. Então, segundo trabalho, o fórum é exatamente igual. O fórum que tem aqui, atividade, o exercício 2, desculpe, ele é exatamente igual ao anterior, com a diferença de que vocês terão tema, né? Então, eu vou fazer sobre o Teams. O que sobre o Teams vocês vão fazer? Sobre o acesso dos professores, de como eles criam turmas, como fazem para citar, não sei o quê. E aí, um link para a gente possa acessar o Teams. Tá? E aí, ela novamente, até o dia 28 de setembro, essas 2 atividades que eu já irei abrir para vocês. Então, esse é o material, né, de todo o nosso material desta semana, com todas as atividades. É o que está lá no nosso, nesse
Deixa eu voltar aqui em cima. Nesse roteiro de estudos, então, só para eu reabrir aqui para vocês, estão enxergando aí, quando vocês vão aqui no quadro, aqui, quando tem no quadro, ó, então, ó, guia da disciplina, tudo isso que nós fizemos hoje, ó, guia da disciplina, planejamento, isso eu não li, mas vocês vão dar uma lida depois, aula, WhatsApp, as orientações que a gente já tem visto, falta agora definir as equipes, né, lá para o tema, já lemos as orientações, e daí tem que definir o tema aqui do tutorial. Essas serão as atividades desta semana. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Daí por fim, já deixei o material, né, os conteúdos que nós vamos começar já trabalhando, que já estão citados ali, até alguns deles para a semana que vem, mas aqui já tem uns conteúdos que vocês já podem começar a assistir, mas eles já são da próxima semana. Tá? Então, vocês já vão encontrar lá também. Então, essa é a nossa a proposta dessa disciplina, né? Apesar das orientações estarem grandes ali, estarem cumpridas, assim, mas ela é no sentido de a gente ter um detalhamento sobre o que é para ser feito, para que dê um embasamento para que vocês possam realizar essas duas atividades. Insisto, a ideia é que as aulas eu não tenha que dar conteúdo, só se por alguma coisa que não tenha ficado claro ou que não tenha sido contemplado nas videoaulas, que estão preparados, e do material que estão preparados, mas sim, nós podemos usar esse momento das aulas para que a gente possa desenvolver esses trabalhos. E aí vocês só ficam mais com o trabalho ou da atividade 2, que é individual, ou para terminar, porque tem algumas coisas que vão além dessas 2 horas que nós vamos ter semanais, que vocês vão ter que desenvolver também nas aulas assim. Tá? Então, esse é a nossa ideia da nossa disciplina. Eu vou começar concluindo já a aula, né? Mas assim, a gravação da aula, vou encerrar a gravação da aula. Nós vamos, depois de encerrar a gravação da aula, então, para que vocês possam ficar mais à vontade para abrir o microfone, para poderem dar sugestões sobre os temas, para que a gente possa selecionar o tema do trabalho 1 e para que, caso vocês já queiram formar as equipes, já formarem as equipes. Aí é só acessar lá no Moodle, já responder nos 2 fóruns, né, tanto da equipe quanto individualmente, e eu já deixo disponível para quem não pôde participar, qual é o tema que foi escolhido nessa aula. Tá ok? Então, se caso alguém quiser se pronunciar antes do encerramento da gravação, né, pode abrir a câmera. Eu vou deixar uns minutinhos aqui, 1 minutinho, 30 segundinhos. Se ninguém quiser, aí eu encerro a gravação, mas nós continuamos para daí nós podermos estar conversando aí sobre o tema e para que vocês tenham, então, essa possibilidade de também estarem já organizando as equipes se quiserem. Professora, Pois não, Jéssica. para o primeiro trabalho, estava lá entrega, artigo mais site. Essa entrega vai ser a apresentação durante a defesa do site ou a entrega, digamos, do código-fonte? Não tem código-fonte, tá? Porque não tem um desenvolvimento propriamente dito, Jéssica. O que tem de entrega? Vocês têm um projeto, como se fosse um projeto, mas ele está em forma de artigo dessa vez o projeto de vocês. Então, o que vocês vão entregar é o projeto de interface no formato de artigo, e no dia da apresentação da defesa, vocês vão fazer igualzinho uma defesa, vocês vão abrir o site de vocês e vão apresentar o site de vocês, conforme Beleza. aqueles critérios que estão lá. Tá? Mas não tem código-fonte. Beleza, obrigada, professora. Imagina, né? Essa pergunta é bem importante. Reforço, não precisa ter base de dados, é só o front-end. Tá? Não tem
toda não tem aquele desenvolvimento para gravar as informações, para armazenar, nada disso. São só os layouts que nós desenvolvemos. Sugestão sempre usar um HTML, que é mais simples, né? Mas qualquer uma dessas ferramentas é possível. Beleza. Ok. Então, vou fazer a gravação. Eu só peço, então, para que a gente possa daí definir os temas e depois eu deixo lá publicizado para toda a turma que não pôde participar hoje. Parar a gravação.